nós somos frágeis em crianças, frágeis no sentido que precisamos de ajuda, proteção. E somos também quando as nossas forças já começam a fraquejar. Aí você vai descobrir que você está no seu momento menos protegido material e financeiramente. Porque nem as suas próprias fichas confirmam que as pessoas vão ter quando se filiam a um fundo de pensão ou compram um PGBL no banco, nem as próprias fichas podem deixar de dizer que aquilo é uma promessa arriscada e que o que eles vendem, dizendo, olha, o ano passado teve uma taxa de 20 pontos de rendimento, para o futuro nós não sabemos como será. Está escrito na ficha e as pessoas vão a esse negócio e ainda dizem, mas se eu não fizer, o Estado também não fará. Então você está pensando assim, perco eu e perde o Estado também, está tudo bem, né? Então se eu vou entrar em algo inseguro, que entre também uma parte do fundo público que poderia nos proteger. Essa ideia, que é de toda maléfica, ela não se restringiu ao regime próprio da força de trabalho que trabalha, que é contratada pelo Estado no momento federal. Ela se espraiou primeiro para os 27 regimes próprios, né, quase todos já assumiram, e se não assumiram, fazê-lo. Estão no trânsito de fazê-lo, e também a pretensão é que atinja todos os 27 estados e Distrito Federal, na federação já tem, e nos cerca de, sei lá, pelo menos 1.000, no mínimo eu acho, não sei qual é a conta que eles fizeram, mas pelo menos os 1.500 municípios. E não se quer que todos os municípios tenham, porque aquele que tem 3.000 pessoas, 5.000 pessoas, esse que vai para o regime geral ganhar um salário mínimo. O que se quer é transformar em previdência privada, essa forma de investimento arriscado, as capitais, que todas já têm, os estados, que a maioria já tem ou está construindo, como eu já disse, e as grandes cidades, 200, 400, 500 mil habitantes. Agora, não é pouco que tem de potencial nesse tamanho de habitantes pelo país, era o que eles diziam na época, os defensores dos fundos de pensão, quando estavam votando a FUNPRESP, o projeto da FUNPRESP, o projeto da emenda constitucional, seremos os maiores do mundo. Primeiro seremos os maiores da América Latina e daqui 20 anos, não sei o quê, meio século, seremos os maiores do mundo. Esse não é um campeonato que nós, a classe trabalhadora brasileira, mereçamos ganhar. Nós queremos perder para não sermos os maiores do mundo, para que a previdência privada não seja, porque não o é, uma alternativa para a classe trabalhadora se proteger na velhice, nos eventos arriscados, etc. Então, agora, aquilo que começa separado, o Estado de São Paulo tem a sua previdência privada, o Estado de Santa Catarina tem a sua previdência privada, o Estado de Goiás tem a sua. Os governadores começaram a ver que isso podia ser arriscado na gestão desses recursos. Então, passam a contratar o fundo de pensão do Estado de São Paulo contra os trabalhadores do Estado de São Paulo, porque eu digo que não é a favor, né? Esse negócio é contra. E assim, os governadores de outros estados começam a levar essa massa de trabalhadores que são constrangidos a entrarem num fundo de pensão sob a gestão de um mesmo fundo. Não é só para a força de trabalho empregada no Estado, porque a Petro já faz isso, administra vários fundos de pensão. Então, administra o que eles chamam de plano. O fundo é um só, mas os planos são diferenciados. Por quê? O Estado de São Paulo tem uma capacidade econômica muito diferenciada de um outro estado, de qualquer outro estado do Brasil. Então ele gerencia, mas ele não se compromete com salvar aquele plano nem nada disso. Ele é o gestor, que poderia ser um banco também. Então é muito brutal, porque você veja, começa também a fazer muitas hierarquizações dentro do próprio universo de divisão dos trabalhadores, de risco para os trabalhadores e as trabalhadoras pelas suas vidas no momento da maior fragilidade, não é? É algo que eu não chamo de perverso, não, eu chamo o espírito do capitalismo, né? Esse é o núcleo mesmo do capitalismo. Eu monitoro 300 maiores fundos de pensão do mundo e não tem outra saída, é contribuição definida e aplicação em
títulos públicos em ações de empresas capitalistas e estatais. É essa a forma. Japão, por exemplo, que tem o fundo de pensão dos trabalhadores e trabalhadoras do estado do Japão, é o maior fundo de pensão do planeta hoje. E o que ele acumula, 1 trilhão e, sei lá, 800 bilhões de dólares, é alguma coisa como quase o PIB brasileiro. Os trabalhadores e as trabalhadoras terão milionárias, multimilionárias aposentadorias? Evidente que não, porque isso é capital, isso não é previdência.